Olá, eu sou a Lari, cofundadora do Moporã, e nessa segunda aula do curso introdutório do programa Crie Seu Caminho, eu vou te ensinar o que você precisa fazer para promover as mudanças na sua vida de verdade, que te liberem dos seus medos, te permitam se conectar e expressar a sua essência e inspirar as outras pessoas à sua volta, criando uma vida com mais prazer e significado, de uma forma sustentável, segura e acelerada. Se você não assistiu à primeira aula, onde o Bruno ensina a origem das nossas inquietações e dilemas existenciais, a origem do medo que nos impede de sermos felizes, dá um pause, volta lá, assiste a aula, faz os exercícios, pois aí sim essa aula vai fazer muito mais sentido e você vai poder tirar o máximo dela. Então, antes de começar, eu gostaria muito de agradecer todos os comentários, as perguntas, as mensagens que a gente recebeu. Eu e o Bruno, a gente se desdobra para dar o máximo de atenção a todos que decidem embarcar uma jornada de transformação, porque a gente sabe, por experiência própria, o desafio e as recompensas desse passo de coragem e amor próprio em busca da expressão de quem realmente você é. Bom, na aula anterior, o Bruno explicou os 4 estágios do empoderamento, que todos nós passamos ao longo do nosso processo de desenvolvimento. Ao longo dos últimos 10 anos, através das nossas práticas profissionais e pessoais, nós sintetizamos ensinamentos da psicologia positiva do Martin Seligman, da psicologia transpessoal do Jung, do pensamento integral do filósofo Ken Wilber, da psicologia e desenvolvimento de adultos do Robert Kegan, Suzanne Kruger e Richard Barrett, em um modelo simples e prático que estrutura o seu desenvolvimento e o seu despertar pessoal em 4 etapas. A primeira delas é a liberação dos medos, das crenças que te limitam ou das partes que você rejeita de si mesmo. A segunda é a reconexão com a sua essência, com os seus talentos, com o seu propósito, com a potencialidade que está e sempre esteve presente em você, a sua força, o seu amor próprio, a sua autoconfiança. A terceira é a expressão da sua essência. Como materializar essa essência de forma prática, realista e produtiva. E a quarta e última etapa é a inspiração. É o resultado do seu processo de liberdade pessoal, pois é quando você está tão pleno, tão feliz, tão entusiasmado e iluminado que naturalmente você consegue influenciar as outras pessoas positivamente. Você se torna exemplo e isso é o que de verdade muda o mundo. Por isso é muito importante que você saiba que tudo que nós ensinamos, nós aplicamos na nossa vida, para que a gente possa ser exemplos reais para você. Você vai entender por que é tão difícil mudar e o que você precisa fazer para driblar essa dificuldade. Sabe aquele movimento que você sente uma dor, um incômodo, sabe que tem que agir, mas não consegue sair do lugar, ou se consegue acaba regredindo? Pode ser uma vontade de perder peso, uma insatisfação com sua carreira e emprego, um relacionamento amoroso destrutivo, enfim, todos nós temos esses desafios em que sabemos que a situação atual não é boa, mas a gente não consegue recriá-la, como já aconteceu comigo. A minha adolescência foi um período muito difícil da minha vida. Meus pais se separaram e logo depois desse acontecimento, meu pai perdeu o emprego e a minha mãe, que é professora, teve que sustentar toda a família. Então eu lembro de viver a minha adolescência inteira com medo da falta do dinheiro e convivendo com muito perto com a decisão se a gente pagava uma conta de luz ou se a gente fazia uma compra no mercado. Então logo que eu tive idade suficiente, comecei a trabalhar para poder ajudar em casa. Isso aconteceu mais ou menos na época que eu fui prestar vestibular. Eu me lembro que mesmo a gente ainda vivendo uma situação muito difícil em casa, minha mãe sempre dizia que ela não abriria mão de jeito nenhum de eu entrar na faculdade. Ela falava que educação era a maior herança que ela podia deixar para mim. E aí eu lembro que a minha decisão foi muito consciente na época. Qual curso eu vou fazer que vai me possibilitar ganhar dinheiro mais rápido? Foi exatamente essa pergunta que direcionou a minha decisão. Aí eu prestei administração, ganhei uma bolsa, e aí nos primeiros anos de faculdade, a necessidade de ganhar dinheiro foi o que basicamente orientou as minhas escolhas profissionais. Então qualquer trabalho, qualquer bico era uma oportunidade de eu me manter. Então eu dei aulas particulares, apliquei prova na faculdade, trabalhei na secretaria, fui assessora de imprensa, eu fui até princesa de buffet infantil. Numa dessas oportunidades eu fui trabalhar como atendente de telemarketing numa área de cobrança de cartão de crédito de um grande banco. E por eu ser contratada pelo banco e não por uma empresa terceirizada, o salário ele era bem acima da média. E como o trabalho era de 6 horas, eu conseguia inserir outras atividades no meu dia a dia que me geravam uma renda extra, o que para mim era ótimo. Mas foi naquele trabalho que eu percebi o quanto eu estava ferindo os meus valores e o quanto eu não estava vivendo nenhum dos meus talentos.
Foi naquele trabalho que eu vivi de verdade a dor de quem quer mudar de vida, mas não consegue mudar. Eu sabia que eu precisava agir, mas mesmo assim eu continuei presa num trabalho que estava me destruindo por quase um ano. Foi até que um dia, quando eu já não aguentava mais, eu pedi demissão. E aí a decisão de sair daquele emprego foi tomada ali no metrô, indo para o trabalho, sem pesquisar nada, sem ter nenhum outro tipo de trabalho em vista. Foi uma decisão que eu tomei na dor e no desalinhamento dos meus valores. Talvez você já conheça alguém que viveu algo parecido, ou talvez você mesmo já tenha sentido essa dor de querer mudar e não conseguiu. Esse fenômeno de ficar na dor, de tentar mudar e não conseguir, que aconteceu comigo, que acontece com tantas outras pessoas, ele é explicado pelo psicólogo Robert Kegan, da Universidade de Harvard, e um dos maiores especialistas em desenvolvimento de adultos. Ao longo dos seus mais de 30 anos de pesquisa, ele criou o termo chamado imunidade à mudança, que explica muito bem por que a gente tem tanta dificuldade em mudar. Todos nós temos um sistema imunológico e sempre que um novo vírus ou bactéria entra no nosso organismo trazendo um risco para a nossa vida, o nosso sistema imunológico é acionado e os glóbulos brancos atacam aquele invasor. Só que esse sistema imunológico não é inteligente, ele não consegue ver se o que entrou no nosso organismo é bom ou se é ruim. Ele simplesmente vê o diferente como sendo uma ameaça e aí ele ataca. Então se, por exemplo, uma pessoa tem um problema no coração e ela recebe um transplante de coração, um novo coração, o sistema imunológico daquela pessoa não consegue perceber que aquele coração vai salvar a vida dela. Ele simplesmente vê aquilo como uma ameaça e aí ele ataca o coração. E aí é preciso tomar remédios para evitar que esse órgão seja rejeitado, mesmo ele trazendo a salvação para a vida da pessoa transplantada. Esse mesmo mecanismo que eu expliquei, ele é físico, mas a gente tem o mesmo mecanismo no sistema psicológico. Então toda mudança, tudo que é novo, traz um risco, que é o risco do desconhecido. E aí a gente aciona um sistema de proteção. Tipo, o time que está ganhando não se mexe. Se eu cheguei vivo até aqui, não tem por que eu arriscar fazer alguma coisa diferente. Esse é um mecanismo que nós desenvolvemos para nos proteger ao longo da nossa evolução. Mas assim como o sistema imunológico do nosso corpo, ele também é burro. Ele não percebe se aquela mudança é para o bem ou não. Mas ele vai ser acionado sempre que você sentir uma necessidade de fazer uma mudança. O lance é que a gente precisa buscar uma estratégia para conseguir passar por essa imunidade à mudança. Uma estratégia estruturada que consiga aumentar de verdade a taxa de sucesso da mudança e que acelera a passagem da resistência à mudança e nos tira de vez dessa dor. Pois quando você está na dor, você sabe, cada segundo conta. E essa estratégia é o que a gente chama de mudança integral. E eu vou explicar direitinho para você o que é isso. A maioria das técnicas e metodologias que abordam o tema mudança, elas são parciais. Ou seja, elas têm um efeito limitado, elas não são ineficazes ou funcionam mais para algumas pessoas e menos para outras pessoas. Eu vou te explicar por que isso acontece e por que a gente precisa criar uma estratégia de mudança integral. Imagina o seguinte, imagina que a sua realidade, o seu mundo, ele é formado por 4 partes, que são 4 quadrantes. Então, na linha horizontal, nós temos o interior e o exterior. E na linha vertical, nós temos o eu e o nós. Quando nós juntamos essas duas linhas, nós montamos a nossa realidade, dividida em 4 partes, em 4 quadrantes. Então vamos lá, como é que funciona isso? No quadrante superior direito está o seu eu interior, que são seus pensamentos, suas emoções, seus sentimentos. É aquela parte da sua realidade que só você sabe. Não tem nenhuma máquina ou algum instrumento que possa me falar quais são os seus pensamentos ou sentimentos. Por isso, esse é o seu eu interior. No quadrante superior direito é o seu eu exterior, ou seja, que as pessoas veem de você. Então é o seu biotipo, o seu físico, a forma com que você fala, os seus comportamentos, as suas competências. No mundo profissional fala muito em competência, porque essa é a parte do seu eu que as pessoas veem, pelas suas ações, pelos seus comportamentos, coisas que podem ser medidas de fato com resultados. Depois vamos para o quadrante inferior direito, que é o nós exterior. Esse quadrante ele representa os sistemas do qual você faz parte. Então as instituições, o governo, as leis. Por exemplo, aqui no Brasil,
que é uma democracia, você vive num sistema capitalista, talvez você trabalhe numa empresa que tem um código de conduta, então você tem que seguir as leis, tem que seguir as regras, tem que pagar impostos, ou seja, as estruturas que você habita. Se você morasse numa tribo indígena no Xingu, você não teria que ir numa reunião de condomínio, mas talvez você teria que participar de algum outro tipo de encontro comunitário da comunidade lá da tribo do Xingu. E finalmente, o quadrante inferior esquerdo, que é o nós interior, que representa a cultura, os valores da sociedade e dos grupos que você participa. São aquelas regras não ditas da sua família, dos seus amigos, da sua empresa, da cultura do seu país. É a teia social, as suas relações humanas. Então, por exemplo, em São Paulo, domingo à noite é dia de comer pizza. Isso não é uma lei, mas as pessoas que moram em São Paulo compartilham desse hábito. Faz parte das relações humanas dessa cidade. São os valores compartilhados por um grupo de pessoas. Legal, a gente entendeu a sua realidade de uma forma bem simples e direta. E a gente conseguiu sintetizar e reduzir tudo isso em 4 quadrantes. E agora vem a grande sacada. Mudanças sustentáveis, mudanças de verdade, elas têm que acontecer nos 4 quadrantes. Isso é muito importante que você guarde. Você pode esquecer todo o resto que eu falei até agora, mas guarde isso. Para fazer uma mudança de fato, ela deve ocorrer nos 4 quadrantes. A sua realidade precisa se transformar num todo. E aí você começa a entender por que as abordagens tradicionais elas acabam sendo limitadas. Porque normalmente elas atuam em apenas um dos 4 quadrantes. E o que acontece quando você faz uma mudança em apenas um dos 4 quadrantes? Os outros 3, eles resistem. Eles vêm com força, eles te seguram, te puxam para baixo. Então são 3 contra 1. E é isso que mantém você estagnado. Isso é a imunidade à mudança em ação. Eu posso falar isso com tranquilidade, porque nos últimos anos eu e o Bruno nos capacitamos em várias técnicas, fizemos várias vivências, estudamos, experimentamos muitas coisas que trabalham cada um dos 4 quadrantes. A gente investiu muito tempo, muito dinheiro, explorando as mais diversas técnicas e nós conseguimos saber onde aquela ferramenta ou aquela técnica atua e onde ela não atua e qual é a força e a limitação de cada uma dessas abordagens. E a gente percebeu que nenhuma delas consegue ter uma abrangência nos 4 quadrantes. O que a gente precisa fazer é combinar as diferentes abordagens em uma estratégia coordenada que trabalhe os 4 quadrantes para a gente realizar de fato uma mudança integral, uma mudança sustentável. De forma nenhuma eu estou invalidando essas abordagens. O que eu estou dizendo apenas é que nós precisamos combinar diferentes técnicas dos diferentes quadrantes para aumentar muito a taxa de sucesso da mudança que você busca na sua vida. Então vamos lá, como que funciona a questão dessas técnicas? Talvez o caso mais comum seja as terapias, seja de qual linha for. Então psicanálise, psicoterapia cognitiva, transpessoal, enfim, qualquer linha terapêutica trabalha o seu eu interior. Ela trabalha o quadrante superior esquerdo. E o que acontece em terapias? Normalmente são processos que duram anos, às vezes 10 anos para gerar transformações na sua vida. E por que isso acontece? Porque ela trabalha somente um quadrante, somente o seu eu interior. E até você conseguir movimentar os demais quadrantes de uma forma intuitiva, isso leva muito tempo. Agora vamos para o quadrante superior direito, que é uma ação de mudança muito frequente. Eu mesma já fui em várias, que são as palestras ou as vivências motivacionais, que duram ali aproximadamente um fim de semana. Aquelas que você vai andar na brasa ou que você vai ouvir alguém falando sobre sucesso. E o que acontece quando você vai numa palestra ou numa vivência dessas? Você sai de lá super empolgado, mega motivado, não é? Cheio de planos para mudar a sua vida, com gás, animado, tipo, agora eu vou fazer acontecer, agora as coisas vão mudar. E aí dá uma semana, um mês, você voltou para o mesmo lugar. E o que acontece? Aquele palestrante, aquele instrutor, ele te trouxe uma indução externa de motivação. Ele te mostrou que é possível, ele te deu um gostinho. Ali você teve uma experiência de pico, você saiu energizado, mas você não trabalhou os outros quadrantes, você não trabalhou o seu interior, os seus valores, o seu propósito, você não trabalhou as suas relações, você não trabalhou como adequar a sua mudança no sistema em que você vive. Então toda essa pressão dos quadrantes faz com que 2 semanas, um mês depois, você volte ao estágio anterior.
é a imunidade à mudança de novo. E aí você se frustra e depois de alguns meses você já está buscando uma nova vivência, uma nova palestra para dar aquela injeção de ânimo, mas que não vai te trazer de fato uma mudança sustentável. Vamos continuar. O próximo quadrante é o quadrante inferior esquerdo, que são as suas relações. E aí o mais tradicional em termos de técnica, metodologia, que visa fazer uma mudança, são os famosos grupos de apoio, como alcoólatras anônimos ou vigilantes do peso. Os grupos de apoio são importantes, eles são fundamentais, mas de novo, quando eles estão sozinhos, eles têm uma atuação limitada na sua mudança. Poucas pessoas conseguem de fato ter uma transformação sustentável quando eles saem dos grupos de apoio. Então, normalmente o que acontece é que chega uma hora que essa pessoa cansa do ambiente e quando ela sai, ela perde a sustentação do grupo e não consegue sustentar a sua própria mudança. E por quê? Porque nesses grupos você usa a força do próprio grupo, a pressão dos pares para te manter firme naquela mudança. E a partir do momento que você sai dessa teia social, os outros 3 quadrantes eles vêm mordendo e você volta para os mesmos comportamentos, os mesmos hábitos e você não muda de verdade. E o último quadrante que eu vou te dar um exemplo é o quadrante inferior direito, que são as tradicionais resoluções de ano novo. É quando chega o fim do ano, você faz lá a sua listinha de resoluções, de metas para o próximo ano, né? Vou começar o ano fazendo aquilo, e aí chega no final daquele ano, você vê, olha para trás e não conseguiu fazer nada do que você queria. Por quê? Porque simplesmente você usou uma técnica, uma ferramenta, que nesse caso é um plano de metas. E a técnica ela é super válida, mas ela continua sendo limitada se você não busca uma mudança em todos os quadrantes. E aí seus comportamentos, seus pensamentos, a forma de você se relacionar continuam iguais, te seguram e você não consegue atingir aquelas mudanças que você se propôs. Então você percebe que as abordagens mais tradicionais são limitadas e o que eu estou te trazendo hoje é que você precisa de uma nova estratégia, mais poderosa, integral, que de forma coordenada, estruturada e passo a passo una as melhores técnicas e ferramentas de cada um dos quadrantes, para que isso potencialize e acelere o seu processo de mudança e de crescimento pessoal. Então, nós passamos por quê e o que você precisa fazer para criar uma vida com mais prazer e significado, se libertando do medo, promovendo as mudanças na sua vida para viver todo o seu potencial. E na próxima aula você vai aprender com o Bruno como fazer isso na prática, em um processo estruturado, passo a passo, que vai te surpreender e vai te divertir, eu garanto que vai. Lembre-se de deixar o seu comentário, as suas perguntas, para que nós possamos te ajudar. Faça os exercícios que a gente preparou para você com muito amor e carinho, porque eles são importantes para a sua jornada e para você poder integrar e praticar os conhecimentos que você aprendeu nessa aula. Um beijo e até a próxima aula. Fazia já uns 3 anos que eu vinha enrolando com a barriga o plano B, né? Assim, eu quero trabalhar com moda, quero trabalhar, ser super tal. Tinha dado já consultoria para algumas pessoas, mas aí todo mundo, me dá cartão, porque eu quero indicar, falando de que eu sempre dava um jeito de... não, eu me sabotava super. Então aí com isso eu fui identificando o padrão, por que eu tava me sabotando? Por que eu ficava empurrando com a barriga? E aí quando eu descobri, eu falei, meu Deus do céu, era isso, né? E... enfim, aí assim, eu sei, então agora vambora. Eu tinha alguma noção que eu era bom em alguma coisa, ou achava que era só a parte de ser mais reflexiva, eu sabia que era uma coisa minha. Mas era assim, era característica, eu não sabia que isso era uma qualidade, que isso era um talento. Então, descobrir isso, se apropriar disso... é fantástico, é assim, super empoderador. Cara, eu também tenho talentos. E aí foi uma parte muito de virar e falar, putz, eu sou foda, né? Uma coisa muito de eu começar a gostar de mim mesma, assim. Tudo isso me ajudou a transformação total, que acho que foi até assim, eu tenho todas as características, as qualidades, eu sei o porquê eu tava me boicotando. E felizmente, tudo que eu fui vendo ao longo do curso só confirmou a minha vontade de seguir com a moda. Então me deu toda a coragem do mundo de falar, não, eu vou deixar o meu trabalho atual para seguir com o plano B. O plano B virou o plano A. Confirmou muita coisa, me deu a coragem, a energia para tomar essa decisão. Que há 3 anos estava enrolando. Eu não via. Não ficou só, eu me revi, a transformação interior. Tem muitos insights,
Só que a parte prática vem e tá, como a gente faz isso na nova fase, pra vida, né? Exterior, deixando o modo exterior. Se eu tá tão claro o que eu quero de legado, quando eu estiver lá no meu aniversário de 82 anos, ficou tão claro pra mim que eu quero seguir esse caminho, eu quero aquilo, e o que eu tenho hoje, não vou ter. Então, esse foi assim, foi o que realmente me motivou, eu preciso tomar essa decisão. Por mais dura que seja, por mais difícil que seja, eu preciso seguir, eu preciso tomar essa decisão. E depois da meditação, depois do exercício de longo prazo, eu ia pro trabalho, pro escritório, mas a gente não tem nada a ver com isso. Mas aí acho que eu já consegui me desconectar de lá. Então eu ia para as reuniões, eu ia chegar lá e falava, não tem mais nada a ver comigo. Então para de se machucar tanto. Eu tô tendo aprendizados que eu nem imaginava, que a gente escutava um pouco, mas vivendo no dia a dia é um pouco diferente. Eu sofria tanto para ir pro trabalho que eu falava que toda noite era um domingo. Não é só no domingo em si que vinha a depressão. Era na segunda noite pra eu saber que na terça de manhã eu estava lá. Era na terça noite pra eu saber que na quarta eu estava lá. Eu falava, gente, hoje pode parecer assim besteira, mas pra mim todo dia é sábado. Porque eu sei muito bem do que eu tô fazendo. Eu tô muito tranquila com essa decisão. Até a forma como ao longo do curso eu fui me vendo, fui descobrindo, fui me transformando, o modo hoje como eu me transformei espiritualmente. E que isso tá refletindo totalmente no meu dia a dia, hoje. Aí eu fui vendo que não, eu não preciso, né, me martirizar, trabalhar das 9 às 18, tal. Eu vi que eu posso trabalhar num sábado, eu vi que posso trabalhar às 11 da noite. Só que demorou um tempo pra eu curtir isso, pra eu realmente estou fazendo hoje isso livre da culpa. O que eu sempre encarei como que era o meu tempo livre, que eu fazia só à noite, só no final de semana, eu estava fazendo ao longo do dia, ao longo da semana. E demorou pra eu perceber que esse é o meu novo trabalho. Então, mas eu não posso sentir culpa, porque esse é o meu novo trabalho. Então eu tô tendo esses tipos de descobertas. Até o meu próprio estilo, eu tô revendo o meu próprio estilo, porque eu acho que eu ainda tô me revendo, né? Tá legal, então um aprendizado atrás do outro que eu nem imaginava, não passava pra mim, ninguém tinha me contado que eu ia passar por isso. Tô curtindo e eu vou me respeitar. Né? Então, acho que tá essa minha fase. E tá muito gostoso da curiosidade das pessoas. Muita gente tem muita curiosidade de saber como é que é essa transição, como é que tá sendo essa transformação e tal. Então eu perco muito alguns tempos no meu dia encontrando as pessoas, amigos, sabe, explicando todo esse processo. E aí eu falei assim, gente, isso pra mim hoje é prioridade. É tão legal essa jornada que eu preciso priorizar, né? E as pessoas, desculpa, e só assim, as pessoas falam, como você tá diferente. E aí isso pra mim é o melhor feedback que eu posso ter. Muito mais apaixonada pela vida e apaixonada por mim. E eu falo com empolgação que todo mundo fala assim, cara, que delícia é tudo isso, eu também quero passar. Né? Então acho que eu acabo pensando muito assim, tá tão legal que eu preciso, como que eu posso contagiar o maior número de pessoas que eu vejo que tá frustrada, que eu vejo que tá triste, que reclama muito. Falo, cara, eu tô fazendo isso, você também é capaz, porque eu também tô fazendo isso, né? Eu não sou nenhuma herdeira, não tenho dinheiro. Não, é tudo consciente, né? Assim, é só, a partir do momento que eu me conheci e vi quem eu era, as coisas acontecem, as coisas vão, e você toma decisões de uma forma super tranquila. E aí, acho que o que as pessoas mais falam é muito isso, assim, como eu tô muito com energia e que contagia. Pessoas assim, putz, que legal que você decidiu ir pra essa vida. Eu tenho uma tia que já trabalha com isso, vou colocar vocês em contato, coisas assim que eu nunca imaginei. Eu nem sabia que essa tia existia, nem sabia que fulano de tal conhecia fulano de tal e que poderia me conectar. E as coisas vão. Acho que a partir do momento que você se posiciona e declara pro mundo, então você quer isso? Não, então eu posso te ajudar dessa forma, né?
E assim, não, mas como você nunca me falou dessa pessoa? Aí a minha mãe falou, mas você nunca tinha falado que queria seguir, né? Então é muito doido, assim, é muito gostoso. Eu sei onde eu quero chegar. Tá claro pra mim. Eu tô tranquila, eu sei que eu tô na direção certa. Mas eu não tô vivendo lá, né? Então, assim, hoje, o que é gostoso, o que é legal, o que me faz feliz, o que me traz paz. Tô tão 100% no presente que eu sei que vai ser consequência que eu vou chegar lá. Tô numa fase muito apaixonada por mim. É um lado que me aceitando com os meus defeitos, me aceitando com as minhas qualidades, que acho que eu só via mais defeito do que qualidade. É muito gostoso. É tranquilo, né? Durante todo o processo, o que eu mais fui gostando é que eu fui me achando. Bateu no seu coração, falou com o seu coração, vai, faz. Não fica pensando, ai, se isso der errado e não tenho tempo. Faz, prioriza você, que vale a pena. Eu tô num momento da minha vida que, em tese, tudo tá maravilhoso. Então, eu tenho reconhecimento profissional, eu tenho uma boa remuneração, eu tenho autonomia. E assim, as pessoas nem entendem de onde que vem uma frustração, mas eu já tenho alguns anos sentindo um vazio, uma falta de propósito, uma falta de perspectiva. E isso vinha me incomodando. E aí, um belo dia, o Marcelo, meu marido, disse que tinha um mini curso que ele estava adorando e eu não tinha visto nada. E ele falou que ia ter inscrição para fazer o curso, acho que começava no dia seguinte, o que eu achava. E aí eu vi 5 minutos do Bruno falando e eu falei, topo. E ele até me olhou assim, como assim? Você não viu nada, você topa? Eu falei, topo, vamos fazer. O Marcelo tomou conhecimento através da internet e coincidiu que estava no momento para ele ideal para fazer o mini curso, e ele ficou muito empolgado e disse para mim que era muito legal, que valia a pena. Eu olhei um pouquinho e imediatamente eu simpatizei com o Bruno, eu gostei da dinâmica, eu achei que era um enfoque bastante embasado. Eu não sou muito de coisas etéreas, então assim, eu achei que tinha substância, que era uma coisa séria, e assim, eu fiquei bastante empolgada. Aos pouquinhos você vai conhecendo as pessoas e vai vendo os vídeos e todo mundo está muito animado e parece que você logo conhece profundamente as pessoas, porque as pessoas se abrem e falam de coisas bastante profundas e você vai participando como se fosse um grupo que se conhecesse há muito tempo, e aí tem aquelas dinâmicas, tem umas brincadeiras e fica uma coisa leve, divertida. Foi muito legal. Foram diversos momentos em que eu senti alguma coisa diferente, eu senti assim que eu já não era como eu era antes. Então, assim, eu lembro de uma coisa que fez muita diferença na minha vida. Eu sempre quis ter uma alimentação saudável, eu sempre achei que eu tinha que fazer exercício, eu queria perder peso, mas tudo vinha como uma obrigação. Então, é difícil você levar adiante, né? Porque era um sacrifício, era uma coisa que eu tinha que fazer porque era melhor para mim, mas eu não estava afim de fazer. E aí, a partir do momento que eu percebi que os meus valores eram bem-estar, um deles era bem-estar, era realização pessoal, eu percebi, caramba, eu tenho que fazer essas coisas não é porque as pessoas acham que eu tenho que fazer ou porque os cientistas dizem que é mais saudável, eu tenho que fazer porque o meu valor é bem-estar. Então eu tenho que ter uma alimentação saudável para eu me sentir bem, eu tenho que fazer exercício físico porque isso me faz bem, isso fez muita diferença. E realmente eu tenho levado uma rotina muito mais saudável do que eu tinha antes. Meditação também, meditação quase que diariamente, curtinha, 15 minutos só, mas faz diferença, é muito legal. A partir do momento que ficou mais claro para mim um projeto, uma coisa que me traria satisfação a médio e longo prazo, parece que tudo mudou. Então, assim, as coisas que me incomodavam no dia a dia passaram a incomodar muito menos porque elas não têm a relevância que eu achava que elas tinham, porque elas são umas coisas efêmeras que em breve não vão estar ali mais me incomodando, e eu tenho um projeto maior, eu tenho uma luz enorme lá no final do túnel, uma coisa que eu estou super afim de fazer. É legal que a partir do momento que você se predispõe a fazer as coisas, parece que as coisas surgem com mais naturalidade, as coisas ficam mais fáceis. Então, assim, coisas que eu nunca teria feito na vida, eu comecei a encarar com maior naturalidade, com mais desenvoltura, prestar atenção em coisas que antes eu não enxergava e que abrem portas. Então é bastante interessante quando
como você está aberto para as possibilidades, elas surgem de uma forma riquíssima. Agora eu sinto muito mais leveza, muito mais confiança em que dá para fazer uma história diferente, dá para construir coisas legais, dá para se arriscar com segurança, dá para encarar desafios e então assim é uma sensação bastante boa. E eu fiz o programa com meu marido e eu achei isso sensacional. E a gente vira e mexe conversa sobre isso, como isso foi importante para o casal, porque a gente debatia tudo e a gente trocava figurinhas e participava de tudo e a gente já sempre foi muito próximo, mas fazer junto parece que aproximou ainda mais, foi muito bom. Eu sinto mais leveza, eu sinto mais esperança, mais energia, eu sinto vontade de construir, de fazer, de escrever uma história bastante legal.